Este ano aconteceu uma coisa fantástica e muito promissora, e é que os cidadãos europeus foram convidados a enviar ideias para o futuro da Europa. Enfim, estas propostas estiveram postas numa balança no passado fim de semana. Vamos ter uma nova conferência já no próximo fim de semana, e as propostas têm a ver com vários temas: migração, economia, educação, meio ambiente, cultura, enfim, de tudo um pouco. Uma das pessoas que está muito dentro desta conferência do futuro dele é o vice-presidente do Parlamento Europeu, eurodeputado Pedro Silva Pereira. Olá, está connosco aqui nesta manhã. Muito bem-vindas ao Parlamento Europeu. Ainda se lembra do primeiro dia cá? Lembro-me, com certeza, um dia muito emotivo e em um grande começo, porque o Parlamento Europeu é uma instituição que é reconhecida como o coração da democracia europeia. E, de facto, muita coisa passa por aqui, nem sempre conhecida em Portugal, é verdade, e é uma pena, mas a dinâmica do Parlamento Europeu merece ser conhecida. Oh Pedro, e não há nada mais democrático do que isto que está acontecendo neste momento, que é esta conferência sobre o futuro da Europa, não é? Que é esta possibilidade de abrir aos cidadãos a participação neste processo. A Conferência para o Futuro da Europa é fazer o que nunca foi feito. É uma iniciativa que teve início na presidência portuguesa da União Europeia e que convida os cidadãos a dizerem o que têm a dizer sobre o futuro da Europa, sobre as suas expectativas. Um pouco o esforço é de ir ao encontro dessas expectativas depois das desilusões causadas pela crise financeira, das dificuldades que todos experimentamos com a pandemia. A Europa precisa de se reencontrar com os cidadãos e nada melhor do que dar-lhes a palavra. E de facto esta conferência é isso mesmo. Foi criada uma plataforma online, multilingue. Usaram bem da palavra os cidadãos? Sim, eu acho que se pode dizer que sim. Nós tivemos 4 milhões de consultas, há dezenas de milhares de cidadãos registados para participar, formularam as suas recomendações. Depois houve uns painéis de cidadãos, 4 painéis com 800 pessoas 200 cada, não é? 200 em cada painel. Pois. Nós tivemos 24 portugueses aí, aliás 2 deles foram depois escolhidos como porta-vozes para o plenário da Conferência para o Futuro da Europa. E há muitos jovens envolvidos, e há bastante jovens. Não é? São jovens. Aliás, os jovens, é curioso, ou talvez não seja tão surpreendente assim, têm uma posição, uma atitude muito positiva em relação à Europa. Ainda há pouco tempo saiu o Eurobarómetro, enfim, a estatística europeia, e ela diz-nos que 70% dos jovens entre os 15 e os 24 anos na Europa têm uma opinião positiva sobre a integração europeia e 90% em Portugal. Portanto, em Portugal é um daqueles países onde, em geral, os cidadãos, mas em particular os jovens, têm uma atitude positiva. Temos até um jovem, como primeiro-ministro, que há quem diga que é um otimista irritante, portanto, se calhar isso está a espalhar-se ao resto da população. Exato. E somos todos otimistas e ainda bem. Pedro Silva Pereira está connosco, é vice-presidente do Parlamento Europeu, foi reeleito este ano, muitos parabéns. Eu queria saber como é que acontece esta eleição e como é que conseguiu, usou aquela tática portuguesa dos autarcas de prometer eletrodomésticos para toda a gente e votaram em si. Como é que isto funciona? Não me parece que isso aqui tivesse grande sucesso. Como é que chega a vice-presidente? É essencialmente a pergunta. Há candidatos de vários países, é um lugar de prestígio e, portanto, muito disputado, e só se chega a vice-presidente com o reconhecimento dos nossos pares. E, portanto, é uma eleição por voto secreto, e o que aconteceu foi que eu tive a felicidade e a honra de ter sido eleito 2 vezes para a posição de vice-presidente. Em princípio o trabalho está a correr bem. O que é que faz um vice-presidente? Vice-preside. Isso significa que substitui o presidente na condução do plenário, na representação institucional do Parlamento e ocupa-se também da gestão deste grande navio. Mas são que vários, é o Parlamento Europeu. Há vários vice-presidentes. É verdade. Tem que se dar todos bem. Tentamos, e não é tão difícil como às vezes parece, sabe? O Parlamento Europeu, e aliás em geral a integração europeia, é o terreno do compromisso. E, portanto, salvo uns movimentos eurocéticos mais à esquerda ou mais à direita, a verdade é que o que faz avançar o projeto europeu é sempre o espírito de compromisso. Claro que sim. E jantar em moles no fim do dia todos juntos, não é? Também acredito. Eu vi, agora estive no gabinete de Marisa Matias, porque ela fez-nos aqui uma visita guiada, falou-nos do supermercado que existe aqui dentro, da lavandaria, fiquei muito surpreendida com isso.
Agora, sendo o Pedro Silva Pereira vice-presidente do Parlamento Europeu, é naturalmente que o seu gabinete, e eu fiquei bastante surpreendido com o tamanho do gabinete da Marisa, mas o seu deve ser, obviamente, 4 vezes maior e debruado a ouro, suponho. Não, 4 vezes maior não será, e ouro nunca lá vi nenhum. Mas a verdade é que o Parlamento Europeu destina aos vice-presidentes e ao presidente um espaço um pouquinho maior, não me posso queixar. Muito bem. Estamos aqui às 3 da manhã, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Anabela Góis. Estamos em pleno Parlamento Europeu. E as perguntas, ou melhor, as propostas dos cidadãos podem continuar a ser feitas, não é, para a Conferência sobre o Futuro da Europa. Nestes últimos dias, na sequência da guerra na Ucrânia, notou alguma mudança, mais propostas na área da defesa, da energia? Bem, é verdade que da Conferência para o Futuro da Europa foi um pouco atropelado por isto da guerra na Ucrânia. E isso teve 2 tipos de consequências. Por um lado, a necessidade de valorizar algumas prioridades que talvez não estivessem no topo da lista até aqui. Em particular, a consciência de que existe agora com o imperialismo russo como ameaça para a soberania e para a integridade territorial dos países europeus, a necessidade de fazer um maior investimento na área da defesa. E isso é reconhecido por todos, e com pena o digo, porque a corrida aos armamentos certamente não seria aquilo que mais conviria ao nosso país e à sociedade em geral. Mas há um problema, e esse problema precisa de ser enfrentado também pela União Europeia e no quadro da nossa parceria na NATO. Mas depois há um outro tipo de consequências desta questão da guerra da Ucrânia sobre o debate na Conferência, que é o acelerar no fundo um certo sentimento de urgência em relação a algumas coisas que já tinham sido propostas pelos cidadãos, em particular aquelas que têm que ver com as energias renováveis e com a transição energética. Temos que reduzir a dependência da Rússia, isso já estava nas propostas, do mas gás. sem dúvida que a necessidade de enfrentar a dependência energética da Rússia faz acelerar todo esse processo, e eu creio que isso vai ser uma das consequências da guerra na Ucrânia no debate sobre o futuro da Europa. Bem, muitíssimo obrigada por nos receber na sua casa, aqui em pleno Parlamento Europeu. Pedro Silva Pereira. Olha que eu apareço, olha que eu apareço. O Pedro Silva Pereira disse-nos que este estúdio estava livre, muitas vezes, não é? Podemos vir quando quisermos. Olha, ainda por cima já ouvi dizer que este cartãozinho que temos ao pescoço com a nossa fotografia, ouvi dizer que não tem prazo, portanto é só voltar.